Olá, boa noite. Aqui é o professor João Canali abrindo mais uma reunião Zoom com os alunos da Iniciação Científica Júnior, né, Mari Dias? Mari Dias está com um sorriso grande lá na foto dela, né? Estamos com 69 pessoas entrando aqui nessa reunião das 20 horas do dia 4 de março de 2023, com a presença do Alberto Alves Mesquita. Se aparecer algum monitor aí, dá um alôzinho aqui, tá bom? Monitor, escreve assim, monitor, tracinho, nome. Tem algum monitor presente aí? Alex, fecha o teu som aí, Alex. Tá. Bem, como vocês sabem, a qualquer momento a gente pode pedir a lista de chamada, né? 77 pessoas entrando, né? Maria Eduarda, boa noite a todo mundo, muito bem, muito bem, muito bem. E quem está entrando agora, eu já avisei, já deixa aberto o seu relatório. Beleza. É tipo igual futebol mesmo. Luísa, sua câmera parece que não está muito bom. Luiz Pamplona também não está muito bom. Fica uma faixa em cima, chamada Gisele, falando aí. E não consigo. Cadê o Alberto? Alberto, cadê você? Eu estou aqui. Vou colocar você como co-host, tá? Okay. Aceita aí, eu acho que precisa aceitar. Se porventura ficar muito ruim a minha internet, que eu estou aqui no hotel e está lotado o hotel, embora agora eles estão indo lá para jantar, né? Então, pode ser que, de repente, a internet fique ruim por aqui. Aí, se porventura eu cair, você continua aí, tá? Perfeito. Já adiantando a todos que eu não estou com a próxima circular pronta ainda. Olá, Valentina Vieira. Está um pouco escura a sua iluminação. Tem que botar uma lâmpada na frente, Valentina. Tá? Sibeli, Beatriz também. Lá, sua parede lá atrás está bem iluminada, mas você mesmo a gente não consegue enxergar, né? Tá? Uma luz na frente. De forma indireta, melhor. Eu boto uma lâmpada para a parede, jogando a luz para a parede. Né? Aí dá para ver até o tipo de lâmpada que está na frente da pessoa, pelo reflexo na lente do óculos do Alberto. Cadê você, Alberto? Sumiu o Alberto. Ah, está ali o Alberto. Deixa eu ver. Vou botar um pin aqui no Alberto. Vou botar um pin não, no dessa Alberto. vez eu não estou com as minhas duas lentes aqui que botam o reflexo no óculos. Dessa vez eu não montei, porque acho que esse aqui está dando conta. Porque está uma bagunça aqui minha mesa, mas nas próximas eu vou trazer sim, porque vou montar meu estúdio aqui. Muito bem, está melhorando, olha aí, ó. Fundo, a parede branca, normal, entendeu? E na última reunião na última no reflexo na lente do óculos dele, né? Então todo mundo tem que cuidar desses aspectos, pessoal. Não é só com essa reunião aqui, de repente vai ter que fazer muitas reuniões na sua vida, né? A tendência é cada vez fazer mais reuniões online. Então, você tem que ter o padrão de qualidade da Globo, pessoal, ok? Você tem que ter um som decente, você tem que ter uma câmera decente, você tem que ter uma iluminação decente, e isso ninguém nasce sabendo. A gente nasce copiando os bons exemplos, tá? Não que eu seja um bom exemplo, né? Mas é o que eu estou falando. Vê lá a novela da Globo, você vê sombra de alguém, ó, você está vendo um pouco da sombra do Alberto. Dá um pin no Alberto aí, ó. Dá um pin no Alberto. Você não está vendo sombra do pescoço do Alberto? Está vendo? Você não está vendo sombra um pouco no ombro dele? Está vendo? Você não está vendo um pouco de sombra na parede do Alberto? Agora, vê se numa novela da Globo você vê a sombra de alguém. Não nunca. Você nunca vê a sombra de ninguém. Tá? Então, essa é uma coisa que, de repente, você nunca prestou atenção, você sempre achou isso uma coisa óbvia, mas quando você vai na frente de uma câmera, você
o cameraman, você é a pessoa da iluminação, você é a pessoa do som, você é a pessoa do... Como é que cuida do ambiente, né? Cenografia, tudo isso é com você, tá? Então, não é vou ligar minha câmera e estou ali de qualquer maneira, né? Ninguém está aqui com uma touca que saiu do banho na cabeça, né? Todo mundo deu uma penteadinha no cabelo, até o Alberto penteou o cabelo, tá vendo? Né? Então, não é só isso, mas sim como é que se diz aqui? O cenário todo, o estúdio, como o Alberto estava falando. Ele está montando o estúdio dele. De repente, ele vai estar dando muita aula por aí, assessoria. Então, ele tem que ter uma boa apresentação virtual, não só, né, a aparência física, que aí não dá para mudar muito, né, exceto pentear o cabelo, né? Mas, veja só, meu nariz está brilhando, porque eu estou suado. Mas vê se algum ator lá da Globo aparece ele suado. Não aparece. Sabe por quê? Porque tem uma maquiadora. Antes dele entrar no ar, tem uma maquiadora que passa um pozinho no rosto e tira qualquer brilho do rosto. Então, até esse detalhe. Tá? A sua cor, sei lá, você está muito apagada. Aí, aquele pozinho, as meninas conhecem muito bem, eu nem sei direito o nome, né? Pode me ajudar aí, Maria Flor. Né? Como é que a gente passa para ficar mais bonito, né? Fala aí, Maria Flor. Iluminador. Hã? Iluminador. A gente chama de iluminador. Iluminador, o pozinho que passa no rosto, né? Então, isso, pessoal, vocês têm que também cuidar desse detalhe. Tá? Assim como vocês estão aprendendo a cuidar do passamento, né? O nome lá em negrito, cidade, estado. Ó, na internet está ruim aqui. Ó, tá? Então, também desses aspectos, vocês procuram cuidar assim que possível, né? Assim que chegar uma graninha extra, né? Vai chegar uma graninha extra aí em breve, né? Eba, R$300 de bolsa, triplicaram, né? De 100 passou a 300. Mas vocês são muito sortudas e sortudos, entenderam? Porque essa bolsa está congelada acho que uns 10 anos, R$100. Sem brincadeira, uns 10 anos. E aí vocês entram, recebem 2 meses e, pumba, já tem um aumento triplicado, Vocês têm muita sorte mesmo, parabéns, hein? Aí, pena daqueles, só R$100 eu vou dar fora, porque não vale a pena, né? Olha só, tá vendo? Ok, bem, já estamos com 98 pessoas presentes aqui, tá? Triplicou logo no início do curso. É isso aí, o Luiz Felipe falando, né? O Romeu Chaves levantou a mão. Aí, o Romeu Chaves, o primeiro a levantar a mão. Está feliz da vida com o aumento, hein, Romeu Chaves? Eu até brinquei com meu avô, que meu avô ele fica com raiva do governo, que não recebo aumento, não sei quantos anos, aí eu zoei meu avô. Estou 2 meses aqui na iniciação científica, eu já recebi aumento. Já está quantos anos que não recebi? É isso aí, parabéns, muito bem, né? E com isso, os monitores de vocês vão acompanhar a bolsa de vocês, sabiam? Eles ganhavam R$100 também. Aí eu não posso deixar eles recebendo R$100 e vocês ganhando 300, né? Aí, olha só, também, né? Só o Alberto vai continuar com o dele, igual. Ele tem que mandar uma nota fiscal, hein, Alberto? Eu vou mandar protestar do sindicato aí. Só sou eu, né, de sindicato. Sindicato dele mesmo. Ok. Tá bom, pessoal. Chegamos a 101, olha aí, 101 pessoas presentes. Obrigado pela presença de todos, né? Então, já que a Maria Flor está bem aqui, bem iluminada, vamos começar com a Maria Flor exibindo o seu relatório, que tinha várias partes desse relatório. Então, vamos lá, Maria Flor. O senhor quer qual das tarefas? O relatório de lançamento? Vamos. Boa pergunta. Vamos começar com a primeira tarefa. Vamos dar uma olhadinha na primeira tarefa, que era sobre a questão da segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Isso é fundamental. A gente vai voltar nessa tecla outras vezes, porque vocês vão começar a trabalhar com pressões maiores, né? Com foguete indo mais longe. Então, mais importante ainda, cuidar da segurança. Vira seu celular aí, senão a gente tem que virar o pescoço aqui, Maria Flor.
Tá bom. Você me dá só um minutinho para abrir. Já tá Estamos vendo, vendo, né? estamos vendo todas as suas mensagens do WhatsApp aí. Todos os seus segredos já se revelaram. Só um minuto. Aqui. Deixa eu... Eu tô pelo celular, você me perdoe. Prontinho. Você tá vendo? Agora estamos vendo. Então, a primeira Aqui. tarefa, né, era sobre a segurança em primeiro lugar, tinha vários requisitos. Vai comentando aí, Maria Flor, vai comentando. Ok. Aqui eu fiz a minha capa e a minha folha de rosto. Coloquei a data completa conforme meu monitor Vitor Gabriel aconselhou, em vez de só o ano. Muito bem. E aqui eu comecei. Eu fiz uma pequena introdução, citei o que nós fomos instruídos a fazer, esclareci o que nos pediram, como o meu monitor também aconselhou, e fiz todos os quesitos pedidos, e aqui eu coloquei uma foto minha com Nossa, espera aí, vamos olhar. Está linda a foto aqui da Maria Flor, toda paramentada, luva, né? Nossa, capacete de engenheira, branca é de engenheiro, você sabe, né? O tema é laranja, assim, né? Muito bem, jaleco, tal. Pode continuar, continua aí, estamos gostando, vai. E aí eu legendei a minha foto, coloquei a numeração ali, especificando cada equipamento para proteção individual e seu objetivo. Planejo adquirir um jaleco melhor, assim que eu conseguir. E essa foto eu tirei no meu laboratório de física, com os equipamentos que tem lá. Eu ainda não possuo meus próprios equipamentos, mas eu planejo adquirir assim que possível. É bom, é bom. Mas tá ótimo, tá aí, vai em frente. E pelo visto você tem um monitor que é um anjo da guarda, né? Sim. E é isso. Aí eu esclareci só um minuto. Os cuidados que eu tive durante o teste da base de lançamento e durante os lançamentos. Esclareci que os perigos só aumentam quando a gente utiliza a base por causa da pressão. E eu consegui resumir bastante isso, mas sempre dando exemplos. Inclusive, como esse nível é para crianças, né? O perigo só aumenta. Então, apesar da gente achar uma coisa besta, assim, a princípio, na verdade é um perigo muito grande. E eu tentei deixar isso bem claro no meu relatório, que nem o seu deixou no filme que foi pedido pra gente assistir. Muito bem. Pronto, é isso. Não, mas aí, se eu não me engano, não era nessa tarefa que você tinha que indicar 5 vídeos do YouTube. Bem lembrado. Nessa parte, eu usei os vídeos que o senhor disponibilizou, porque eu fui atrás no YouTube, pesquisei, e eu não achei nenhum acidente de lançamento de foguete nesse sentido. Eu só achei acidentes em lançamentos de foguete espaciais mesmo, sabe? E aí vai além. Mas aí eu usei os exemplos que o senhor deu e também formulei hipóteses no relatório. Tá, vamos ouvir aqui o Pedro Covolo e a monitora Gabriela. Oi, Gabriela! Tudo bem, Gabriela? Olá, Não, ô Maria professor. Flor, não vai embora não, Maria Flor. Continua aí. Tá, E o Pedro tá bom. Covolo, de repente, quer fazer algum comentário sobre o seu relatório. Fala aí, Pedro. Ok. Deixa eu... Né, na Pronto. verdade, eu queria compartilhar da mesma frustração, entre aspas, que a Maria Flor. Eu acho que várias pessoas também tiveram. É impressão minha ou o YouTube ele diminui, sabe? Porque, sei lá, que esse negócio de censura, às vezes ele fala assim, não quero mostrar acidentes. Eu também não achei acidentes de fato de foguete, né? Eu tive muita dificuldade. Eu achei só alguns lançamentos que foram perigosos, mas acidente mesmo eu também não achei. Sim, talvez eu tenha me expressado errado ao sugerir que procurassem por vídeos com acidentes. De fato, acho que só tem um acidente que eu conheço, e foi aqui no Brasil,
onde o professor lançou o foguete dentro da escola e o foguete acertou a cabeça de um aluno. Mas, fora isso, claro, tem pessoas lançando foguete de modo muito irresponsável, é isso que eu queria dizer, entendeu? Com chance a um acidente, né? Tá? Mas tudo bem. Fala, Gabriela, tem algum comentário sobre isso? Sim, professor. Então, mas para indicar aos alunos que quando tiver uma introdução desse tipo no título e vocês ficarem com dúvida do que deve ser procurado ou pesquisado, enviem no grupo que aí a gente consegue ver todas as dúvidas dos bolsistas em geral. Em questão em não achar determinados vídeos sobre acidentes ou erros ali no momento de lançamento, você pode procurar alguns vídeos que remetem a Mobfog ou vídeos de lançamento de foguetes, só que em inglês. Vocês traduzem o título e coloquem em inglês, porque já foi encontrado mais exemplares desse tipo de vídeo em inglês e fica mais fácil para todos os bolsistas encontrarem e adicionarem no relatório. Só isso. Ah, tá aí, muito bem lembrado. Você pode pesquisar em inglês também. Muito bem. Luiz Pamplona está com a mão levantadinha aí. Sobre esse, né, quesito dos vídeos, eu acabei não achando. Acho que na verdade achei dois vídeos. Um que era um professor lançando numa escola, aí aconteceu uns pequenos acidentes, e outro que caiu no olho do cara. Mas não consegui achar. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei foguetes amadores que não eram da Mobfog, de propelente, a grande maioria, e de indicar os possíveis acidentes que tinha dentro dele. Entendeu? Porque não tinha. Se eu quiser, eu posso até transmitir meu relatório para mostrar o que foi que eu fiz. Não, por enquanto tudo bem. Tudo é válido, pessoal. Tudo que você observou em termos de lançamento de foguete, de garrafa PET, ou de propelente, onde as pessoas não estavam se precavendo contra possíveis acidentes, tudo isso é válido, né? Tudo isso está nos chamando a atenção sobre a importância da gente tentar minimizar, né, ou zerar qualquer chance de acidente, né? É impossível zerar a chance de acidente. Essas chances sempre vão existir. Mas se elas forem bem pequenas, a gente fica mais tranquilo, né? Tá bom. Luiz Felipe, fala aí rapidinho. Eu só queria ressaltar aqui o fato de você não ter achado um acidente em si no YouTube. Na circular fala que pode colocar vídeos que possivelmente aconteceria um acidente. Então, bem não teria lembrado, tanto problema. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado. Me salvou, hein? Tá bom, vamos deixar a Maria Flor continuar aqui. Fala, Maria Flor. Pois eu também fui atrás. Na verdade, a única coisa que eu não tentei foi pesquisar em inglês. Eu vou levar muito a sério essa dica. Eu não tentei, nem pensei em tentar isso. Mas as outras coisas, vídeos da Mobfog, eu tentei. Eu tentei ir atrás no YouTube e também não achei. Tá bom. Terminou essa parte dessa tarefa, Maria Flor? Sim. Tá bom, acho que é suficiente. Nós vamos pedir para mais uma pessoa. Você escolhe, Maria Flor, quem vai fazer mais uma apresentação dessa parte e depois a gente passa para as outras tarefas, tá bom? Ok, deixa eu ver quem vai ser a minha vítima. Não, você vai dar a honra da pessoa expor o trabalho dela. Pode ser a Maressa Adriane Godoy e Silva. Ok, obrigado, Obrigada. Maria Flor. Maressa. Oi? Vai lá, Maressa. Compartilha conosco, então, essa primeira tarefa aí, da segurança em primeiro lugar. Tá, vou compartilhar. Só um minutinho que eu vou compartilhar no computador, que acho que fica mais fácil. Tá bom. Bem, imagino que todos vocês assistiram, né, o vídeo que eu fiz sobre segurança em primeiro lugar. E aí, lá no final do vídeo, tem uma série de vídeos cacetadas, né? Mas todas elas filmadas por nós, aqui neste hotel onde eu estou agora, em Barra do Piraí, no Hotel Fazenda Ribeirão. Aquilo lá não foi pegado da internet, não. Está lá porque a gente colocou, entendeu? Porque filmamos aqui, né? Base caindo, foguete caindo, base presa virada para o chão, base que cai para trás, né? Vocês viram, né? Ou seja, muita falta de cuidado. Cadê a Maressa?
Estamos aguardando. Pode compartilhar quando quiser. Não tá compartilhando? Não. Oh, acho que eu esqueci de apertar o botão, calma aí. Tem um botão verde chamado Share Screen. Ah, é... Documento 11, isso. Dá para Agora ver? parece que veio. Aí, chegou. Amplia um pouquinho a tela aí. Amplia Sim. um pouquinho. Tá. Isso. Certo. Dá para ver certinho? Sim. Tá. No meu trabalho, eu fiz um título simples, não fiz uma contracapa. Aqui eu comecei falando dos vídeos do YouTube e como foi falado, eu não achei vídeos que ocorriam esses acidentes. Então eu achei outros vídeos que poderiam ocorrer e foi o que eu escrevi, né? O que poderia ter ocorrido e tal. Tipo, o que as pessoas estavam fazendo de errado. Tipo, tinha algumas pessoas que não estavam usando os equipamentos certos e tal, que tinham bastante concentração de pessoas, não tinha uma área delimitada para eles fazerem o lançamento. E foi o que eu coloquei. Na primeira parte, que foi dos vídeos do YouTube. Na segunda parte, eu falei bem resumidamente os tópicos que foi pedido, tipo, os cuidados da construção da minha base, que eu não tive muitos, porque quando eu fui serrar os canos, eu não estava usando uma luva. É que tem tipo uma serra que você coloca, uma serrinha, aí tem uma outra serra que você coloca junto para serrar o cano. E eu não tinha isso, esse suporte, só tinha a serrinha. E eu cortei com a mão mesmo, que podia machucar minha mão, mas graças a Deus não aconteceu. Mas que eu poderia ter usado uma luva e podia acontecer alguma coisa. Que também foi quando eu esquentei uma chave para fazer os furos, para colocar aquele cordão da válvula e tal. Eu quase queimei minha mão, porque estava muito quente uma hora. Mas não queimou, só não teve nada, nenhum problema. Sim. Mas no tópico 3, eu coloquei os acidentes que poderiam ter acontecido, né? E foi caso de quase ter cortado a mão ou ter queimado. E no tópico 4, eu coloquei os cuidados que eu tive no lançamento. Eu usei luva, óculos e sapato fechado. Eu não coloquei um jaleco, porque eu achei que não tinha necessidade de colocar um jaleco, já que é por pressão e tal. E também nenhum capacete. O máximo que eu usei foi um chapéu. Um chapéu não, um boné. E eu delimitei a área com fita zebrada para as pessoas não ultrapassarem e tal, mas tipo, não tinha ninguém lá na área. E eu usei 4 estacas para prender a base bem no chão para ela não sair e tal na hora que tivesse o lançamento e tudo mais. Passando para outra. Aqui foi uma foto. Uma foto do lançamento, tem a fita. O pressurizador de ar, eu deixei ele junto com a base, eu não quis tirar ele quando eu coloquei o ar na base, eu preferi deixar ele junto. E eu deixava ele deitado, né, para caso, tipo, se o vento batesse, ele não dá o base na base e a base caísse, né, quando Muito fosse bem. lançar. Aí, viu? Alguém está falando que passar protetor solar também é importante. Sim, concordo, estava muito sol. Mas também, foi o que eu também escrevi na parte 5, que não houve nenhum acidente, com a base saiu do chão, o foguete mudar de rota. Não tipo mudar de rota, tipo, totalmente assim, né? Cair do outro lado da cerca que tinha lá na frente, como dá para ver na foto. Mas a única coisa que foi imprevista foi que estava com previsão de chuva, então eu tive que lançar rapidamente todos os foguetes, um atrás do outro, tive ajuda da minha tia. Mas a única correria e o único problema que tive foi a questão da chuva mesmo, que eu não queria lançar na chuva. E foi muito corrida essa parte. Capa de chuva, tá parte, vendo? Capa de chuva. Isso, eu levei uma capa de chuva amarela, mas eu tava com vergonha de usar. Vergonha? Aí, na última parte, eu coloquei um resumo do vídeo que eu vi do senhor.
Eu coloquei bem resumidamente, eu não quis muito me aprofundar, já que eu falei bastante no começo, sobre os equipamentos e tal, cada fase, o que é mais necessário em cada nível, de acordo com o que vai fazer, né, com os alunos e tal, tipo, no primeiro e no terceiro ano não é preciso usar jaleco, capacete e tudo mais, mas se for no nível 4 já é preciso usar todos os equipamentos de segurança. E foi Sem isso. dúvida nenhuma. Acabou, né? Acabou? Acabou. Tá, muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo ao que foi explicado? Não, né? Ok. Isso é muito importante, pessoal. Infelizmente, a cultura do brasileiro é de não se preocupar com acidentes. Só achamos que acidentes acontecem com os outros, entendeu? Né? Por isso, estamos insistindo que vocês comecem a usar equipamento de segurança, mesmo num foguete do nível 1, que é um foguete de canudinho de refrigerante. Mas que, se for lançado na direção do olho de alguém, vai machucar o olho. Entendeu? Tá, aí acho que o Romeu comentou que o pai dele usou um protetor solar de má qualidade e ficou todo queimado também, entendeu? Pois é, né? E quanto a usar o jaleco amarelo, não tem que ficar com vergonha, não. Ao contrário, tem que ficar assim, orgulhosa. Olha aqui, ó, eu estou fazendo algo que ninguém mais está fazendo. Entendeu? Só eu sei fazer isso daqui com toda a segurança que, né, o Canário e o Alberto nos orientou a fazer, entendeu? Tá E como bom, vocês estão pode escrevendo deixar. aqui. Porque a gente está começando com uma pressão baixíssima, lançando um foguetinho aqui a 20 metros. Depois vai ser 50, depois vai ser 150, depois vai ser 250. E aí você já sabe que a energia vai aumentando, né? Como você falou aqui, a velocidade vai aumentando, né? Então, vamos nos acostumar a usar o equipamento de segurança e a precaução necessária para que não só nós, vocês, né, operadores, lançadores de foguete, não se machuquem, mas também quem eventualmente está ajudando vocês e, eventualmente, quem está assistindo vocês a fazerem o que vocês estão fazendo, né? E não só pessoas não serem acidentadas, mas animais, eventualmente, também não podem, e muito bem, bens alheios. Se for o carro do seu pai, que vai receber um foguete em cima, paciência, é o carro do seu papai, né? Mas se for o carro do outro, né, do vizinho, o seu papai vai ter que pagar o carro do vizinho amassado, né? Então, não queremos causar nenhum acidente a nenhum bem, né, móvel ou imóvel, né? Muito menos a pessoas, é claro. Tá bom? Muito bem. Canário, Aparentemente... vou fazer uma pequena Fala aí, observação. Alberto. Eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, quando você tem um resgate do pessoal do Corpo de Bombeiro, parece que eles fazem aquilo ali numa orquestrada, assim, o cara parece ter um domínio próprio, assim, muito fantástico, né? Faz um negócio bem feito, tudo. Aí a pessoa pensa, não, aquele ali naturalmente nasceu para fazer aquilo ali. Mas não percebe que o cara passa por treinamento constantemente, simulando aquelas situações. E aí, no momento quando ele vai se deparar com aquilo ali, aí ele já sabe o que tem que ser feito. Por outro lado, também há casos, quando eu já vi de fazer de operações policiais, o policial nunca tinha feito treinamento, bota a escada na janela, não sobe direito, aí tropeça, outros caem, tudo, no meio de uma operação que precisava de urgência. Isso tudo é questão de treinamento, porque o ser humano precisa estar condicionado para ele fazer certas coisas de rotina. E se você começa desde cedo cuidando da parte da segurança, no dia quando você precisar dela, ela vai estar disponível que você nem percebe. É bem interessante. Então, começa de agora, não tenha vergonha, tenha orgulho, por você estar fazendo uma coisa bem feita e que a maioria não faz e que você deve ser um exemplo, né? E não uma exceção a ser criticado. É isso aí. Muito bem, Alberto. Aliás, muito bem lembrado, né, a questão do Corpo de Bombeiro, porque aqui no evento onde estamos, por muitos anos, a palestra de abertura do evento chamava-se Segurança em Primeiro Lugar. E quem ministrava essa palestra é atualmente o capitão Fábio Stogmiller, que foi aluno do Instituto de Física da UERJ, onde eu trabalho, e depois foi
para a academia do Corpo de Bombeiro, hoje é capitão em Resende, e nos deu várias vezes essa palestra sobre segurança em primeiro lugar, né? E aí ele fala sobre os treinamentos que eles fizeram, é claro, né? Bem intenso, etc, etc. E talvez eu convide ele, hein, Alberto? Eu não acho uma boa ideia chamar o Stog Miller para dar uma Excelente. palestra aqui para vocês sobre Excelente. segurança em primeiro lugar. E aí ele Citar vai trazer exemplos, alguns né? exemplos de resgate que eles fazem, né? Uhum. Por exemplo, ele é capitão. Sabe, você acha que ele vai pegar as ferramentas para fazer o salvamento? Não, ele vai coordenar a equipe, ele vai cercar o lugar para que primeiro passo, que nenhum dos comandados dele sofra um acidente tentando salvar alguém, entendeu? Essa é a primeira preocupação dele, né? Dele cercar a área, aquela coisa toda, ver o que está na iminência de causar um outro acidente, etc, etc. Vocês vão gostar muito da palestra do Fábio Stagmiller, capitão do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Tá? Vamos organizar isso daí com vocês, sim, tá bom? Ok, pessoal. 8h30. A gente não quer se estender muito aqui hoje, né? Então, nós vamos passar para a tarefa 2. Eu não lembro qual que era a tarefa 2, mas a Cibele Beatriz. Né, Cibele? Compartilha conosco, Cibele, a sua segunda tarefa aí da circular. Só um minutinho, calma. Deve ser mal encaixado. Eu acho que está mal encaixado. Olha. Acho que alguma coisa deu errado aqui. Não, calma. Alguma peça Nessa não. Tarefa 12. Pousando seu foguete com sucesso no destino. Estamos vendo, Sibeli. Mudou? Sim, mudou. Estamos vendo o resumo do vídeo. Você abriu o Word, né? Lançamento do foguete. Tá? Aqui eu especifiquei um pouco como foi que a gente fez as medidas de segurança que eu tomei e tal. Aqui tem a massa do Tenta foguete. ampliar um pouquinho a tela. Tenta ampliar um pouquinho a tela. Sim? Certo. Um pouquinho mais. Aí tá bom. Para de se esquentar com besteira. Aqui tem a massa do foguete. Ô, Cibele, tem uma pessoa falando atrás de você? Eu estava em cima da cama com Só um minuto. Painho! Desculpa. E logo abaixo aqui tá a tabela. Calma. Dos dados do lançamento. Muito bem. Então, você sequenciou aí 20 lançamentos, lançou todos no dia 2 de março, no final do dia, né? Com um ventinho fraco, médio, vento a favor, né, Sibeli? Vento a favor, né? Alguém está perguntando se a massa do foguete está correta. Qual foi a massa do seu foguete, Sibeli? 82 gramas. Porque tinha um canudo com papel alumínio e a fita também. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala, Alberto. No lançamento 1 e o lançamento 3, você praticamente teve a mesma distância, né? Teu X máximo. Só que o tempo foi o dobro um do outro, né? No 3. Você sabe me contar o que aconteceu? Você ter tido isso? Que, tipo assim, nesse lançamento, na hora que o foguete voou, eu não consegui ver direito. Aí eu fiquei um tempo parada e quando eu olhei pro celular, eu não tinha apertado para pausar. Aí eu especifiquei mais ou menos quanto tinha sido. Ai. Tá bom. Agora, ô Sibeli, eu acho que... Qual foi a massa do seu foguete mesmo, Sibeli? 82 gramas. Sibeli, eu acho que não deu 82.
gramas, não. Não? Do Pádua aqui deu 2 gramas, a da Gabriele falou que não deu nem para medir. Ô, Sibeli, depois você vai conferir esse seu foguete aí. Só se foi um foguete feito com tubinho de aço, né, Sibeli? Era tubinho de ferro ou era de plástico? Sibeli, Oi? o seu tubinho era de plástico, de ferro, de que era? Era de plástico. De plástico, então. Não deve dar 80 gramas, não, tá? Depois você confere lá, tá bom? Certo. Esse dado não vai ser importante agora, só as medições da tabela que são, né? Então, aí você mediu lá o número de metros, número de centímetros, né? Depois do metro, e depois do centímetro, os milímetros, né? E aí você viu que deu 3 casas decimais, né? Em metros, é claro, né? Tá? Mas aí os seus dados foram variando, assim, desde 1,5 metro até 20 metros, lá na medida 19, né? Conseguiu 20 metros, né? Aí chegou no alvo, né? Ou seja, uma dispersão enorme, né? De resultados, certo? O Romeu quer fazer algum comentário aí, Romeu. Fala, Romeu. Professor, eu medi a massa no foguete com aquela balança que o senhor colocou o link do vídeo no circular, deu mais ou menos 0,6 gramas desse foguete aqui, ó. Aí eu coloquei um pouquinho de durex, um pouquinho de papel alumínio, aí eu medi com a balança. Aí eu fiz lá, deu mais ou menos 0,6 ml de água, com uma densidade de água mais ou menos 1 grama por centímetro cúbico, deu 0,6 gramas, ficou bem leve. Bem leve, é. Sim, sim. A Sibeli já percebeu que ela vai precisar conferir o peso do foguete dela, né? E aí os tempos variaram muito, né? Claro, porque as distâncias, né, foram bem variáveis aí e tal, né? Bem, ok. A gente já fez alguns comentários depois. Tem algo mais abaixo, Sibeli, para mostrar? Não. Só isso. O Romeu está comentando aí no chat que tem o link do vídeo ensinando a fazer a balança na circular. O professor Patrick ensina a determinar massa sem balança. Exatamente. Usando uma régua. Tudo bem. Uma seringa também. Muito bem. Obrigado aí. Vamos ver a tabela de outra pessoa. Vai, Alberto, escolhe outra pessoa aí para mostrar a tabela para nós. Peraí. Pode parar de compartilhar. Rafael Leitão Lima. Vamos lá. Tá, depois o Luiz Felipe quer apresentar o dele. Ele disse que quer apresentar o dele. Rafael Leitão, então, agora? Isso. Aí, Sibeli, já parar de compartilhar. Como é que para de compartilhar? Não, parar de compartilhar. Vai nesse... Tem uma barrinha em algum lugar aí, parar de compartilhar. O Luiz falou que Alt e mais S também para. Alt, S. Aí, obrigado. Tá aparecendo? Rafael, aparecendo seu nome. Apareceu, Rafael. Aqui é a capa padronizada, aqui é o folha de rosto, a lista de ilustrações, o sumário, seguindo um método aí, pré-definido. Sim. A introdução é só falando o que se trataria do trabalho, os objetivos, aí os materiais. Canudo de plástico com as dimensões descritas e massa de 0,33 gramas por unidade. E a folha de alumínio, que eu usei para fazer a ogivinha do foguete, com essas espessuras também. E uma massa, essa estava bem leve mesmo, de 0,0486 gramas por folha. Aí, como é uma massa muito leve, não deu para calcular realmente com a balança, então foi tudo por ou regra de 3, ou por informações que viam no produto, tipo na caixa de canudos. Sim. E
Aí, a partir disso, foi escolhido um terreno mais ou menos plano na minha cidade, numa região onde tem bastante chácara. Então, Sim. deu para escolher um terreno que impedisse interferência de vento. Mas, ainda assim, foi um dia que passou muito vento. Aqui é só uma planta baixa de como foi que ficou as linhas de lançamento, a base de lançamento, o barbante e as dimensões do terreno. Muito Aí é bem. só mostrando como estava a disposição dos materiais, a base, a bomba, a linha de 10 metros. Aqui é 10 só não, 20. 20 metros. Sim. Aqui a distância em relação à base. E aí os lançamentos. O dia que eu fiz tinha muito vento e estava muito imprevisível a corrente de vento, ela mudava constantemente. Então, muitos lançamentos demoraram muito tempo, mas eles pegaram uma corrente de vento a favor que ele fez com que ele voltasse. Então, ele subia, mas ele retornava e, tipo, atingia 7 metros. E aí tinha outros que pegavam uma corrente de vento a favor e atingiam distâncias maiores em um tempo menor. E também Desculpa, é o caso desse menos 1,5 metros aí? Esse foi foi para trás? icônico, porque ele foi para trás. Ai, ai, ai. Estava muito forte, estava médio, forte a corrente de vento. E aí foi muito infeliz esse resultado, mas tinha que analisar. Tá certo, analisar. Aí aqui é só análise descrita dos resultados, que eu separei em 4 grupos. Então, tipo, um grupo contendo lançamentos de alto tempo, mas de distâncias curtas, contendo baixo tempo e distâncias longas. Eu fui fazendo essas variações para explicar o que aconteceu nas distâncias, porque se você fosse ler só a tabela, ficaria muito impreciso os resultados. Então, fez essa análise e as considerações finais. Muito bem. Bem, o que vocês estão vendo, lembre-se que eu falei que o foguete é um veículo que sai de um lugar levando uma carga até algum outro lugar. E parece que serve veículos, né? Ou leva você de um lugar para o outro, né? Ou um caminhão leva uma grande carga, um trem, um navio. É o mesmo princípio. E o que faz um foguete? Leva alguma coisa da superfície da Terra até algum ponto do espaço, né? Ele tem que entregar essa carga em algum lugar que está com alguma velocidade, né? Ou seja, é uma situação bem complexa, né? Bem, e como vocês estão vendo, para você lançar o seu foguete para ir a 20 metros de distância, está bem difícil, né? Está bem difícil, né? Significa que a gente vai ter que melhorar muito o processo, correto? Porque o nosso foguete, nosso veículo de transporte, né? Espacial, seja mais eficiente, obviamente, né? Então, a gente começa mostrando, pedindo para você fazer isto, para ver, né, que a gente vai evoluir bastante e rapidamente para que a gente consiga não só levar o nosso foguete a determinado lugar, né, mas com bastante precisão. Vocês vão ver que nos próximas atividades você vai construir foguetes, então, melhores, que vão chegar quase todos eles no mesmo lugar. Mas para isso a gente vai ter que melhorar o foguete e o sistema de armazenamento de energia, digamos assim. Alguém quer fazer um comentário aqui sobre o relatório do Rafael? Oi, professor, boa noite. Eu gostaria de comentar que também, em um dos meus lançamentos, também tive um problema com o vento que estava muito forte, ao contrário, e aí também acabou indo para trás. Eu só não indiquei isso no meu relatório. O Pedro estava falando? Negativa. É o Pedro? Não, é o Padre. Porque o Pedro levantou a mão aqui e falou que também teve vento contrário e jogou o foguete para trás. Deixa eu ver aqui o pessoal que levantou a mão aqui, que está lá no começo. Vamos lá. Pedro Otaki, quer fazer um comentário, Pedro Otaki? Só comentar, né? Eu vi que a maioria usou canudinho de plástico, né? Só que lá no documento o senhor fala que pode utilizar outros materiais. E aí eu desmontei uma vara telescópica e peguei as partes que tem um diâmetro menor que o cano, né, da base. E aí eu fui fazendo testes em quais foguetes que eu construísse
iria melhor. E aí eu utilizei da vara telescópica, tá? Então é de metal, certo? Não, é uma vara telescópica de... Não é de metal, não. Ela é um plástico mais duro. Impresso em 3D. Tá. ABS. Sim, sim. E qual foi a massa? A massa foi de 16 gramas. Rafael Leitão, qual foi a massa do seu foguete? A massa do meu foguete foi 0,30, 33, 34, alguma coisa. Aqui, ó. 0,3786 gramas. Então foi muito leve. Nem meia grama, né? Então, aí, Pedro, muito bem, não... Pedro. Você fez um foguete com mais peso, né? Que deu mais estabilidade, provavelmente, aos seus lançamentos. Vai, Romeu. Um comentário rápido aí, Romeu. Professor, eu também queria falar que você tem que pegar vários dias que você tenha livre e fazer o lançamento. Eu avalio. Pô, teve um dia aqui que eu fui fazer que choveu. Até mesmo dia depois que eu fiz o lançamento, depois que eu terminei de lançar, choveu. Então, às vezes, se estiver ventando, dá para a pessoa pegar outro dia. Por isso que é bom já começar a observar. E também, no caso de não ter canudo, eu fiz esse protótipo aqui. Eu enrolei uma folha de papel, eu cortei várias vezes ao meio, e eu peguei e enrolei numa caneta, passei fita crepe, e aí deve ter ficado mais pesado, eu não cheguei a medir a massa, mas daria para substituir. Muito bem, Romeu. É isso daí. Você podia ter feito seu tubinho. Com certeza ficou mais pesado que o canudinho de plástico e tem mais estabilidade para voar. Perfeito. Alex Gregório, quer comentar algo rapidinho? Isso. Boa noite, Rafael. Eu fiquei com uma dúvida na parte do seu relatório, porque, na verdade, eu fiquei curioso como você dividiu a análise dos seus dados. Eu queria saber se você pode explicar um pouco mais como você fez essa divisão. Posso sim. Bom, rapidamente, eu dividi em 4 grupos. Foi em grupos que tinham grandes alcances e tempos curtos, grupos que tinham grandes alcances e tempos longos, aqueles que tiveram pequenos alcances e tempos longos, e os que possuíram pequenos alcances e tempos curtos. Nos grandes alcances e tempos curtos, significa que eles tiveram uma corrente de vento a favor, que fez com que eles percorressem uma maior distância e uma menor taxa de tempo. Eles atingiram distâncias maiores em tempos menores. Ou, de maneira análoga, acontece isso para grandes alcances e tempos longos, que eles acabaram recebendo uma corrente de vento também a favor, mas ela superou a distância de 20 metros, 15, que era o estabelecido. E aí eles alcançaram distâncias maiores e por isso o tempo aumentou. Aí, de os foguetes que tiveram pequenos alcances e tempos longos, foi justamente porque eles foram em um sentido, pegaram uma corrente de vento lateral de tom forte ou médio, e isso fez com que eles desviassem a rota e eles gastassem tempo até eles atingirem o solo. Então, o tempo deles aumentou, só que foi uma pequena distância. E aqueles que possuíram uma pequena distância e um tempo curto, pegou uma corrente de vento forte ao contrário, totalmente ao contrário do movimento, de modo que até ele já nem conseguiu avançar muito, ele já retrocedeu e atingiu uma distância pequena. Foi basicamente isso. Ok. Mostra a tabela de novo aí, Rafael. Tá. Ok. Uma outra coisa com a qual a gente não se preocupou, e de propósito, foi com o controle da pressão, né? Tanto é que acho que não era obrigatório ter manômetro na bomba nem na base, né? Você podia tentar atingir o alvo contando o número de bombadas que você dava, né? Porque é uma coisa bem grosseira, né? De ter a mesma pressão, porque eu dei 5 bombadas, eu vou ter a mesma pressão. Né? Não funciona bem assim, né? Entendeu? E a gente não se preocupou em marcar, né, a pressão usada em cada uma delas, também de propósito, né? Para vocês verem que vai ser muito importante a gente controlar a pressão, né? Vai lá, Rosendo, o último comentário aí, depois a gente vai mudar.
Está sem som, Rosendo. Melhorou, professor? Agora está com som. Que bom. Eu estava comentando que eu ia comentar exatamente sobre isso, que como a minha base tinha manômetro, eu consegui ver a pressão necessária ali para levar o meu foguete tinha mais ou menos 0,5 gramas, né? A pressão necessária para levar um foguete de 0,5 gramas com pouca média vento, né? E a pressão necessária foi de entre 4 e 8 PSI, só para ter uma ideia de quão pequena é. E aí você teve um grande número de alvos, de foguetes que chegaram perto do alvo? Não, no início a gente estava fazendo, tipo, ou passava muito, ou estava dando 26 metros, ou estava dando 15 metros. Mas no final começou a ficar bem assertivo, assim. Eu estava sempre colocando a mesma pressão e a gente estava toda hora conseguindo uns 22 metros. Era sempre 22 metros. Muito bem. Então, vamos. Alguém tinha pedido para mostrar o dele, mas vamos ver o seu, Rosena. O Rafael pode parar de compartilhar. Vamos ver o do Roseno. E alguém tinha pedido para apresentar e eu esqueci o nome. O Luiz Felipe, né? Tá. Então, depois é o Luiz Felipe. Agora vai, Rosena, é com você. Depois é o Luiz Felipe. Não está compartilhando, não, Rosena. Agora parece que vem. Ok, estamos vendo. Pode ir comentando se quiser. Aí essa é a segurança em primeiro lugar. Não. Tá. Dos lançamentos, né? Queremos ver dos lançamentos. Não, é corrida espacial. Agora sim. Pode ir comentando, Rosiana, você está sem som. Professor, eu não tinha percebido que estava sem som. Agora está com som. Bom, como eu estava falando, eu começo com a capa, eu apresento aqui lançamento, relatório, faço aqui a folha de rosto tranquilamente, e depois uma lista de ilustração e um sumário, que é só para o meu monitor ter uma ideia do que vai ser apresentado, né? Perfeito. Aí, na minha introdução, eu comecei explicando a metodologia. Daí eu falei que primeiro a gente mediu a massa da balança, do meu foguete, né, em uma balança. Essa balança, ela não era muito precisa, não, tá? Ela marcou 1 grama, mas ela tava, tipo, ela ficava em 0 e aí depois ela piscava para 1. Então, acredito que devia estar, obviamente, entre 0 e 1. Tá certo. Depois eu expliquei um pouco sobre como a gente montou o espaço para o lançamento, né? A gente pegou uma área aqui perto da minha casa de 200 metros quadrados de mato, assim, ela é bem plana. E aí eu fixei a base no chão com os ganchos, ela estava ligada a um barbante de 6 metros de comprimento, se eu não me engano. E aí a gente colocou os barbantes de 10 metros para delimitar a distância de 20 metros entre cada um. Aí aqui são algumas fotos da base fixa ao chão, aqui. Sim. Aqui dá para ver o nosso manômetro, né, que a gente estava usando para medir, e o foguete bem aqui. Tá bom. Aqui a corda de 10 metros delimitando a distância. E aí aqui eu expliquei, né, que a pressão foi usada foi mais ou menos, foi de 5 mais ou menos 2 PSI, porque o meu manômetro, ele é graduado de 4 em 4 PSI. Então, às vezes ficava difícil pegar a pressão sempre igual.
mas a maioria das pressões estavam entre 4 e 8 PSI. Muito bem. Então, aqui, os procedimentos. Nós fizemos os 20 lançamentos, todos os 20 lançamentos foi gravado. Quando eu digo nós, eu fiz todos os lançamentos, mas eu pedi ajuda para um amigo para ele gravar para mim, para que eu pudesse pegar o tempo de voo depois. Então, aqui tem a maneira como nós fazíamos, né? Ele gravava e aí no vídeo, se quiser quem quiser interesse me manda uma mensagem que eu posso encaminhar o vídeo depois. No vídeo eu falava, lançamento 1. Aí eu olhava no meu celular, dizia o horário, dizia se o vento estava forte ou fraco e aí a gente lançava. Aqui são os dados coletados, né? A distância percorrida, dá para ver que os primeiros estavam dando entre 26 e 18 metros. E assim, tava... Tava o quê? Travou aí, Rosendo. Acabou o seu som. E diferente do Rafael, eu não cheguei a fazer uma análise dos dados. Eu acho que talvez faltou aqui. Na verdade, a gente vai fazer um tratamento dos dados posteriormente, entendeu? Beleza. Tá. Ok, mas dá para ver que você estava atingindo próximo lá dos 20 metros em quase todos os lançamentos, né? Tá ok. Tá bom. O último apresento nos meus. Aí o pessoal está perguntando se você não está confundindo PSI com bar. Porque vários aí disseram que lançaram com 50 PSI, você disse que lançou com 2. Não, sim. Eu tenho certeza que eu não estou confundindo PSI com bar, não. Foi exatamente, a gente estava vendo lá, era exatamente entre 4 e 8 PSI. Porque costuma ter 2 escalas o manômetro, né? Aí eu tenho uma, se eu não me engano, tá escrito que é libras por polegadas ao quadrado. Por polegadas ao quadrado. Se eu não me engano, é PSI, certo? Isso daí é o PSI. Isso. Ele estava dando entre 4 e 8 PSI. E eu coloquei ali na tabela, se vocês viram, né? A maioria estava com vento a favor também. Mas a gente usou entre 4 e 8 PSI. Tá bom, depois o monitor poderá contestar essa informação aí depois, né? Tá bom, Rosendo. Aí vamos ver o do Luiz Felipe, que ele está ansioso para mostrar os resultados dele. Cadê? Obrigado, Rosendo. Depois de ver o lançamento do Rafael Leitão, percebi que a produção do trabalho dele ficou parecido com a minha. Porém, eu apreciei muito a forma como ele utilizou os textos. Como posso falar? Ficou muito mais detalhado que a minha. Vou começar apresentando aqui. Está aparecendo? Agora vai aparecer. Está aparecendo. Ok. Aqui tem a capa com todas as especificações. Aqui o título, que seria o relatório sobre o lançamento do foguete nível 1. Aqui a contracapa. Aqui já seria o sumário. E aqui começa a introdução. Eu comecei contextualizando todo o processo da OBA e a importância que ela tem para como posso falar? Eu esqueci a palavra. Tá certo. Sim, exatamente. Para formar o aluno em si. E eu vou retomar essa parte na conclusão para demonstrar a importância que ela teve para a minha formação. Okay. Aqui tem a justificativa para produzir o trabalho, o objetivo do trabalho, que era para colocar em prática os conhecimentos aprendidos nas tarefas anteriores, e a metodologia, que aqui eu vou citar como foi que eu fiz os lançamentos e produzi o foguete. No caso, a elaboração do foguete aconteceu no dia 23 de fevereiro, e eu utilizei 3 materiais, que foi o canudo de plástico, as fitas adesivas e o papel alumínio. Eu separei 6 unidades de canudos por causa que, no lugar que eu iria soltar os foguetes, tinha uma plantação de capim do lado. E tanto que eu produzi 6 canudos, só que só sobrou 2 foguetes. Porque 4 eu perdi. Então não tinha como eu
Não posso Tá bom. falar. Sabe a medição, correto. Tá ok. Aqui tem a foto do foguete, como ficou. Inclusive, ele ainda está vivo aqui. Ele foi o sobrevivente. Certo. E aqui seria como ficou a base. Eu não tirei foto da base porque no dia eu não lembrei. Porque eu fiz o lançamento no dia 24, foi 25, na sexta-feira. E eu fiz o relatório na segunda. E eu percebi que eu não tinha tirado foto. Eu tinha os vídeos, só que a gravação dos vídeos não dava para ver nitidamente como tinha ficado a área do lançamento. Tudo bem. Eu resolvi fazer um desenho. Fez bem. Aí eu falei um pouco sobre alguns dados que estariam na tabela em si. E deixa eu ver se tem algo mais importante. Sim. E para fazer o foguete voar, foi recomendado, o senhor recomendou no vídeo, que colocasse um papel dentro do cano para servir como almofada para o foguete voar. É isso aí. Obrigado. E aqui está a análise dos resultados. Aqui está a tabela que foi pedida na circular, que você pode perceber, o vento não queria me ajudar. Certo. Ele estava muito adverso. Ele ficava forte, ficava fraco, médio de vez em quando. Então, enquanto eu fazia os lançamentos, eu pensava em lançar quando o vento parasse, só que rapidamente ele voltava. Aí teve alguns casos, como, por exemplo, no lançamento... Cadê? Acho que foi o 4. Foi no 4, foi. Que alcançou 1 metro. E pode perceber que o tempo de voo dele foi bem alto. Na hora que eu estava fazendo esse lançamento, e eu vi... Peraí que sumiu a câmera, enfim. Na hora que eu estava fazendo o lançamento, eu vi o foguete, a altura máxima dele foi muito alta. Só que na hora veio um vento forte, contrário, e puxa o foguete para trás. Eu fiquei tão triste que ele iria tão longe. Eu fiquei extremamente chateado. E pode perceber que em nenhum momento eu consegui alcançar 20 metros. Eu consegui até passar de 20 metros, mas não consegui alcançar 20 metros. O mais próximo foi o lançamento 20, que alcançou 19 metros. Tá bom. Sei. E aqui tem uma pequena análise dos dados que eu citei, que eu descrevi as coisas que eu citei agora, que não foi tão grande assim, eu deveria ter me empenhado mais nesse caso. E tem aqui a conclusão, que seria a importância desse trabalho e o que eu aprendi com ele. E aqui as referências. Aí foi isso. Muito bem. A questão do vento é muito importante, pessoal. Por isso que a gente está mandando vocês lançarem um foguete de canudinho de refrigerante, porque é muito leve e, portanto, muito suscetível à influência do vento. Porque se você não... isso aí choca você, inclusive. Caraca, ele ia lá longe, de repente veio um vento e jogou ele para trás, entendeu? E o outro lá que foi distância negativa. Né? Até a NASA, até a SpaceX, né, vê a velocidade do vento antes de fazer um lançamento. E não se solta foguete. Aqui a gente não solta foguete. Soltar foguete é Rojão de São João. A gente lança. Na competição latino-americana de foguete, que ocorre aqui no estado de São Paulo, na cidade de Tatuí, também tem uns anemômetros, se eu não me engano, esse é o nome, né, do aparelhinho que mede a velocidade dos ventos. Depois de uma certa velocidade, a gente para de lançar os foguetes. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, quando eu fui lá também lançar foguete, tem também a medição da velocidade dos ventos. Passou uma certa velocidade dos ventos, não se lança o foguete. Para tudo. A NASA, SpaceX, todo mundo controla, né, só lança o foguete dentro de um certo limite de velocidade do vento. E, em alguns lugares, depende da direção do vento também, entendeu? E, para chamar bem a atenção de vocês sobre a importância, então, das próximas atividades práticas que vocês farão com o lançamento, vocês ficarem atentos ao vento, não é? E, se possível, não lançar no dia de vento, né? É meio difícil, né? Principalmente se tem alguém que mora em Natal. Lá, Natal tem um vento eterno lá, né? A direção dele é sempre a mesma.
Bem, tem 3 mãozinhas levantadas aqui. Deixa eu ver como está o nosso tempo. 9 horas. É. Luiz Felipe, é você que estava falando, né, Luiz Felipe? Tá? Aí você levantou a mãozinha, pode baixar a mãozinha. Mariana, com 2 N, Gonçalves. Quer fazer um comentário, Mariana? Sim, boa noite. Sobre a questão do vento, como eu moro na mesma cidade do Rafael, assim, a semana inteira estava praticamente chovendo ou fazendo vento. Então, assim, por isso que também os meus resultados, assim, não foram tão satisfatórios. Mas, assim, foi complicado mesmo. Eu só queria falar isso. Sim, o vento é um fator muito importante em atividades de lançamento de foguete. Quer seja um foguete de canudinho, que obviamente sofre um impacto violentíssimo, mas mesmo foguetes profissionais, também as agências, né, que lançam esses foguetes se preocupam com a velocidade do vento. Tá? Pois essa é o vento não deixa de ser. O vento representa uma força. E lembra sobre o foguete? Né? Força-peso, atuando, força de empuxo, quando, né, ele está ejetando o seu propelente. Né? No nosso caso, ele foi por impulso. Né? E uma vez que ele sai da base, a bucha ela joga ele para frente, ele está sob a ação da força de arrasto e da força peso. Mas, se tem vento, ele sofre uma força também do vento, né? Não só mais a de arrasto, mas um vento, uma força que é, de repente, lateral, e bagunça completamente, né? Tá? Deixa eu ver. A porta entrou. Exato. Cadê? Isso. Sim. E mais adiante a gente vai fazer análise desses dados, né? Muito bem. Quem mais aí está com a mãozinha levantada? Acho que o Romeu, né, Romeu? Então, professor, eu queria comentar uma coisa que o Luiz Felipe falou, que ele usou a bucha de papel para lançar o foguete. Eu também usei. E quando eu colocava 20 para cima, o foguete era quase 40 metros. E, assim, tem muita gente no chat falando que usou pressões muito altas. E eu queria perguntar se o pessoal aqui também usou a bucha de papel, os 3 picotes, como o senhor recomendou. Os 3 picotes, amassava no formato de uma bolinha. Eu estava utilizando a própria caneta para anotar os dados de lançamento, estava utilizando para empurrar para o fundo a bucha. Sim, igual a pergunta. Foi isso que eu falei. Improvisa uma bucha, entendeu? E eu tenho a impressão que a massa da bucha não é relevante. A minha dúvida é se o pessoal que está comentando só que aqui se for uma bucha que usou. vai entrar muito dura, se a bucha entrar muito dura, sei lá, você pega ao invés de 3 picotinhos, você pega 3 metros de papel higiênico, compacta, você vai ter que socá-la para dentro. Para sair, vai ter um atrito terrível, né? Então, a bucha vai ser devagar também, né? Por isso que não pode entrar com dificuldade a bucha, o papelzinho amassado, né? Ele tem que sair livremente, um jato de ar comprimido. E aí ele empurra o foguete para cima, né? Tá certo? Era isso que eu queria... Qual era a pergunta, Romeu? Que eu não sei. A minha pergunta é se o pessoal que comentou aqui também usou a bucha, porque eu fiquei surpreso com o pessoal dizendo que lançou com 50, 70 PSI. Eu queria perguntar se o pessoal também utilizou a bucha. Bem lembrado, Romeu, bem lembrado. Entendeu? Ô, Rosena, e quem que estava apresentando agora? O Luiz Felipe. Vocês usaram bucha ou não usaram bucha? Professor, eu queria comentar exatamente isso, que o pessoal estava meio duvidoso assim da minha pressão, mas acho que é exatamente por isso. Eu usei a bucha na minha base, com os 3 picotinhos que o senhor indicou, e além do mais, o meu foguete era muito leve. Então, para você ter uma ideia, se o foguete desse nosso colega, que tinha uma caneta que era mais pesado, ele chegava a passar dos 40 só com 20 PSI, imagina um foguete de meio grama, né? O pouco de pressão que precisava. Então, sim, eu acho que a bucha influencia bastante. Sim, bucha é muito importante. E, claro,
o peso do foguete favorecer a estabilidade do voo, entendeu? Rafael Garcia está com a mãozinha levantada. Isso, professor, você chegou a comentar agora mesmo que lá em São Paulo também realizam essas mostras de foguetes, só que é a amostra latino-americana de foguetes. Certo. Me surgiu uma dúvida, porque, assim, no âmbito de mostra de foguetes, funciona igual a Olimpíada de Astronomia, que a gente tem a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia, a Olimpíada Internacional de Astronomia. A mostra de foguete, ela varia assim nesses âmbitos? Tem uma competição internacional para isso? Que você falou também que foi para os Estados Unidos lançar foguetes lá. Aí me surgiu essa dúvida. Tá, só um parênteses aqui, então, rapidinho. É uma competição chamada LASC, LASC. É do Brasil, mas o pessoal abre para outros países, além do Brasil e além da América do Sul. Então, é Latin American Space Challenge, tá? Desafio latino-americano espacial, né? Não deixa de ser uma competição de lançamento de foguetes, já de nível universitário, lançados quase na vertical, com um propelente sólido, vocês só vão usar lá no final do curso aqui, né? E tem que pousar com paraquedas, né? Tem uma eletrônica embarcada e o alvo deles não é mais a distância, como no caso de vocês, mas a altura. As equipes têm que projetar o foguete para 500 metros, se quiser competir nesse apogeu. 500 metros, é um foguete aí de 1 metro, mais ou menos, né? 50, 70 milímetros de diâmetro. Então, é um foguete de baixo custo, mas, né, ele é pequeno, vai pouco propelente, uma eletrônica pequena, porque o foguete tem que ir a 500 metros. Ganha quem chegar mais perto dos 500 metros, ok? Ou 1.000 metros. O foguete já começa a ficar 1,5 metro, 2 metros, né? Mais alto, né? Mais caro. Ou de 1.000 metros pula para 3.000 metros, 3 quilômetros de apogeu. Já é bem difícil. O foguete tem quase 3 metros de altura, cerca de 20 centímetros de diâmetro, 9 quilos de propelente, e tem que ter 2 paraquedas, um pequeno, né, para diminuir um pouquinho a velocidade dele. E quando ele chegar mais perto do chão, aí abre o grande. Esse abre o grande lá em cima, o vento leva ele embora, né? Então, essa é uma competição típica, né, de foguetes universitários. Então, temos essa aqui no Brasil, que vai correr aí no meio do ano, e tem uma nos Estados Unidos, né, bem grande, bem antiga, tal, entendeu? Onde eu já tive a oportunidade de participar com o grupo de foguetes lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Mas, então, tem que ter uma eletrônica embarcada. Tá? Entendi. Tá? Certo, Então, obrigado. Ok. Pedro, tá aqui o último comentário aqui. Falando sobre competições paralelas também, eu vi que vai ter a Copa Paulista de Foguetes em São José, aqui em São Paulo, 27 de maio. Ele se baseia na Mobfog, mas não está relacionado, né? Ou em vínculo. Em São José dos Campos, sim. Foi divulgado aí pelo Thiago, né? Uma Copa Paulista. Se eu não me engano, vai ter uma outra Copa Paulista, tá? Acho que não foi divulgado ainda, mas provavelmente vai ser. Mas não do Vale do Paraíba, entendeu? Que é São José dos Campos, né? Vai ser em Sorocaba, tá? Mas é só aguardar, tá? Mas aí, não sei, tem que ver as regras lá, com garrafa PET, etc, etc, né? Nível 3 e 4. Nada de propelente sólido, se eu não estou equivocado, tá bom? Ok. Tá bom. Cadê? Mais um relatório só. O da Emily Santos. Emily. Tá me ouvindo bem, professor? Estamos ouvindo bem. Tá bom, eu vou compartilhar aqui.
A Copa Paulista, chama Copa Paulista, mas eu acho que vai poder participar quem quiser, pessoal. Estão conseguindo ver? Estamos vendo. Olha, como eu acabei fazendo pelo celular, deu um erro aqui nas Tudo palavras, mas tudo bem. Aí aqui a minha capa e aqui está a minha tabela. Nesse dia, o vento ele estava contrário, mas ele estava fraco, então eu acho que isso facilitou no alcance deles. E essa daqui é a minha tabela. Eu também fiz das 3 horas até as 5, mais ou menos. E a parte da cronometragem, eu fiz pelo celular mesmo, sabe? Eu fixei... Uma coisa que eu fiquei bem orgulhosa é que eu consegui fixar bem a base no solo. E aí, isso facilitou para mim puxar o gatilho e cronometrar. E não perder o tempo, sabe? O exato momento em que eu devo apertar e tal, e parar também. Aí tá aqui os meus lançamentos. E de PSI eu consegui entre 70 a 100 PSI, eu acho. Aí aqui eu coloquei mais algumas informações, que o meu foguete ele pesava 3 gramas, e também eu fiz a massa dele. Eu vi que algumas pessoas fazem com papel, mas eu optei por utilizar alumínio mesmo. Uhum. Foi isso. Tá bom. O monitor vai fazer alguns comentários aí, né? Porque você viu que teve outros aí que apresentaram uma introduçãozinha e tal, né? Sim, Entendeu? realmente, professor, faltou isso mesmo. Eu fui desatenta nisso. Né? Estamos vendo, tá? Tá bom. Obrigado, Emily, obrigado. Tá, muito obrigada também. Alguém quer apresentar o seu relatório dessa atividade? Pode parar de compartilhar, Emily. Pronto? Foi? Ainda estamos vendo. Luiz Pamplona, quer apresentar o seu relatório? Eu vou apresentar porque tem alguns pontos que eu gostaria de citar que ocorreu. Só transmitir. Emily, precisa parar de compartilhar, Emily, senão ele não consegue fazer o dele. Pronto? Agora sim. Foi? Agora foi. Agora o Luiz Pamplona. Vai, Luiz. Está aparecendo. Só consegui aqui, pronto. Aqui está a capa, né, que eu fiz normalmente. E aqui está a tabela que eu fiz. Só um adendo aqui na tabela. 2 adendos. Eu não consegui medir a massa, porque ficava variando entre 1 e 0 na balança que eu utilizei. Que é aquelas balanças aquelas balanças de cozinha mesmo. E acabava não tendo uma certa pressão, que variava de 1 e 0. Aí, a gente vai pedir para ser analisado esses dados e vai ter a volta das minhas aulas agora. E no instituto que eu estudo, tem uma balança analítica lá. Aí eu vou fazer uma réplica do foguete parecido, né? Porque eu medi justamente um bloco de papel alumínio de 3 em 3 centímetros que eu fazia na ponta e colocava. Então, já tem mais ou menos a massa média que vai ter os foguetes. Outro adendo é que, tipo assim, os primeiros 8 lançamentos eu fiz dia 27, que foi segunda-feira, né? Só que se todos foram perceber, dá muito pouco. Aí eu cheguei em casa, eu resolvi parar, tanto porque estava querendo chover, como a gente fala aqui na região, estava com um clima de chuva, estava começando a serenar, aí eu resolvi parar de executar a tarefa para deixar para o próximo dia, né? E eu acabei executando hoje dia 28. E o que fez eu mudar tanto, que eu cheguei até 22 metros, foi a estratégia da bucha. Eu colocava a bucha que eu não estava utilizando e eu acabei colocando. E isso acabou que com pouca pressão o foguete conseguia chegar bem mais longe, né? E, tipo assim, outra coisa que eu percebi nos lançamentos é que quanto a duração do lançamento variava muito. Eu acabei medindo, talvez tenha sido por conta da medição, né, que eu fiz, que
pode ter dado algum erro, mas eu acho muito difícil, porque eu fiz uma edição por vídeo, eu colocava a câmera, acabava medindo por vídeo, que eu achava bem mais fácil. E ao decorrer disso, eu percebi que os lançamentos que iam muito longe, eles acabavam indo com a distância, acabavam indo com o tempo menor, né? Com os de 19 metros, os de 20 metros, já os de 15 é com 2,1. É uma observação muito boa de se fazer. Também outra observação que aqui na minha região, quanto mais o tempo fica de noite, por assim dizer, maior o vento fica. Só que eu acabei analisando muito bem o relevo aqui da região, que eu conseguia pegar sempre o vento a favor. Então, não tive nenhum problema. Só nesses daqui que eu percebi o vento meu lateral, acabei citando aqui. Mas, tipo assim, por conta da minha cidade ser um vale, aí acabava que, na região que eu estava, que era uma região que está construindo as casas agora, o vento era sempre a favor, né? Eu acabei não dissertando esses dados, né? Porque na própria circular fala que na próxima circular a gente irá dissertar os mesmos. Então, acabei nem fazendo nenhuma observação, nem nada. Apesar que eu gostaria de ter feito. Tem mais alguma pergunta? Não, tá bom. Tem alguma coisa mais aí abaixo da tabela? Como é que é? Não. Só tá os 20 lançamentos e somente. Né? Tá, nem a massa do foguete você registrou, né? Porque você disse que não conseguia, é isso, né? Não, Tá. Mas eu espero conseguir na uma balança analítica aqui, porque eu estudo no IFRN, ele acaba tendo a disponibilidade dos laboratórios de química, né? Porque eu sou estudante de química, eu acabo tendo a disponibilidade desses laboratórios. Aí tem a balança analítica, que ela mede 4 casos. Não, a analítica mede 4 casos, a semi-analítica mede 3. Aí eu acabo fazendo essa medição bem. Então, ok. Tá bom. Agora, uma alternativa, pessoal, ao invés de você medir a massa de um canudinho de refrigerante, suponha que você tenha comprado um saquinho com 100 canudinhos. Você pesa a massa dos 100 canudinhos junto, né? Divide por 100, né? Fica mais precisa a medição, tá? Do que medir a massa de um só. Tudo bem, se você tinha um só, não tinha jeito, né? Ok, 21 e 22. Vamos parar por aqui. Quer dizer, essa parte dessa visualização das tabelas aí dos seus lançamentos. O Carlos Ferreira. Oi, Canalha, boa noite. Oi. Escolhe alguém para mostrar o resumo dos filmes lá da corrida espacial. Hélio. Lara, não foi você, né, Lara? Depois a gente vai escolher você, viu, Lara? Ou vai ser a Raíssa? Uma das duas. Cadê o Hélio? Eu tô aqui, deixa eu compartilhar aqui. Aí. Então, vocês tinham que assistir duas partes, de 4 partes, de um então, longo documentário sobre a corrida espacial, né? Nós já vimos o vídeo do Yuri Gagarin, certo? Né? Um sucesso geral, né? Da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ao lançarem, né, o primeiro homem ao espaço e tal. Saíram na frente, né? A antiga Rússia, digamos assim, né? Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, obviamente, né? Mas então esses documentários eles começam com a bomba V2, né? Com a bomba V2, né? V de vingança, né? V de vingança. Fala aí, Éder, vai comentando aí. Aqui eu primeiro comecei com a capa, primeiro, antes de tudo. Depois do primeiro documentário, explicando, primeiro contextualizando por que ele estava ocorrendo. Aí temos desenvolvimento dos acontecimentos. Aí depois o segundo documentário aqui, também primeiro contextualização, depois um breve resumo.
E aqui as referências dos links. Sim, dos dois vídeos que foram vistos, né? Então, retratam com muitos detalhes, né? A corrida de americanos e russos para pegarem tudo que era possível dos alemães, né? Mesmo Von Braun tendo usado largamente mão de obra escrava, né? Dos judeus aprisionados, né? Ou seja, eles relevaram essa questão em função, né, da necessidade deles participarem com sucesso da corrida espacial, né? Tá? Tá bom, Hélio. Ok. Você gostou, Hélio, dos documentários? Gostei. Eu assisti acho que umas 3 ou 4 vezes cada. Nossa, gostou mesmo, hein? Gostou mesmo. Ou porque não entendeu nada e teve que ver de novo. Brincadeira. Sim, é muito interessante, né? Com certeza, muito interessante. Tá? Escolhe alguém, Hélio, para mostrar para a gente o relatório. Victor R. Guide. Vitor? O Guide. O Vitor Guide. É isso aí. Foi o Alberto que me indicou essa série aí para eu passar para vocês, viu? Agradeço ao Alberto. Estamos ouvindo, Vitor. Sobre elástico, né? Você consegue ver? Falo. O Luiz Felipe comentando aí que dificilmente na escola iriam ver algo, né, tão detalhado sobre corrida espacial. Né? Tá. Fiz uma capinha normal. Aí eu comecei a escolher sobre o vídeo, né? Que caiu aí de noite. Depois eu pego ela. Eu vi já aí, de manhã. Acho que tem alguém conversando aí. Vai lá, Vitor. Eu vi de manhã. Tá. Aí eu comecei, né, a assistir. Eu vi lá que desde o tempo da Segunda Guerra, né, os soviéticos e os americanos já estavam naquele pique, tipo, o cara tá ficando melhor do que eu, o cara tá se arrumando, papapá. Aí eu comecei assistindo, fui tomando mais notas, né, vi até lá que era responsável pela inteligência americana, né, que era o major lá. Eu peguei uns dados sobre o V2, como eles usavam, qual era o objetivo dele e como estava essa corrida, né? Para pegar o Von Braun lá na Alemanha, que ele saiu correndo da base, depois foi para lá de Peenemünde, né? E depois voltou para a fábrica, né? Ele depois daquela fábrica foi para os Alpes Suíços. Os Alpes Suíços se rendeu, né? Ele fugiu, né? Com a derrota da Alemanha. Os alemães tinham ordens, né? Para matar eles. Aí eles fugiram, foram para a América. Passaram por um tempo de fazer uma sabatina, né, com eles, para ver se eles eram merecedores, eles não deviam ser julgados por crime de guerra e essas coisas. Mas aí os americanos deram aquela copertada, né, como o senhor falou e apareceu no vídeo. E realmente o Von Braun escolhia, né, ele utilizava de trabalho escravo e até escolhia, né, quem ia ser escravo, né, isso. Aí dá aquela parada, ele volta pro... Cadê aqui? Nessa corrida. Vamos Braun. Tá. Aí eu comecei escrevendo, né? Contextualizei. Aí contextualizei toda aquela corrida e frisei aqui em Von Braun. Aí no mesmo tempo, né? Eu mudei para o lado dos soviéticos. Eu mostrei como após a guerra, né? Eles conseguiram... Como é que eu posso dizer? Conseguiram simplesmente a indústria de lá. Eles conseguiram pegar os materiais, só que não conseguiram pegar os planos. Aí tipo, eles pegaram alguns trabalhadores lá perto,
Eles tiraram o Korolev do Gulag, né? Que na União Soviética, né? Ele lançava foguete, isso e aquilo. Só que eles foram acusados, né? Acusados, né? De sabotagem. Aí, aquela parada de tortura, um entregou o outro e acabou que ele foi pro Gulag. Só que o parceiro dele, um companheiro, né, dele, que tinha sido solto, ele foi para um cargo mais elevado, né, no regime, e indicou o Korolev para assumir, né, o projeto. Sim, comandar o programa. Comandar o programa, né? Aí saiu de lá, e a primeira missão dele era fazer com que um foguete, um V2, né, redesenhado, que eles tinham as carcaças, né? Eles tinham as carcaças de V2, então não tinham os desenhos técnicos, toda aquela parte documental. A missão dele era fazer com que ele pegasse 500 quilômetros. Eu falei aqui, 500 quilômetros. Aí, com isso, ele pega os 500 quilômetros e vira para o chefe. Só que tem identidade ocultada dele, porque a vida dele é segurança de Estado, isso aqui, a União Soviética é uma potência e eles estavam com medo dos americanos matarem ele. Tá. Aí ele pulou para a segunda parte. Isso foi em 45, 47, mais ou menos, né? O pós-guerra imediato. Foi para a década de 50, né? Aquela corrida armamentista, a indústria da América estava fervendo. Aí falo que o Von Braun, né? Ele se encontra desacreditado, né? Que o pessoal não dava muito ouvido para ele, porque a opinião pública era contra ele e os americanos achavam que a parada do Von Braun era algo muito além, que ele devia se concentrar em mísseis, querendo ou não mísseis. O Von Braun tinha inspiração a foguetes espaciais da época do eu acho. Não, Hermann Oberth, que ele se inspirou. Certo. Aí ele vai adquirir a cidadania americana, só que aí ele percebe que ele não vai ter jeito. Se ele continuar assim, ele não vai produzir nada, ele vai simplesmente ser mais um esquecido. Então, o que ele faz? Ele vai ao povo americano, ele vai lá pelos estudos da Disney, eu acho, se eu não me engano, foi isso no vídeo. Ele faz um apelo à nação, a nação gosta, ele lança um foguete, Júpiter C. Só que, lá no programa espacial, né, que o presidente quer fazer, o Vitor. Oi? Vitor. Eu estou falando toda a história, né? Desculpa, Benito. Não, você está contando o vídeo para nós, Vitor. Se eu não tivesse assistido, a gente estaria vendo o vídeo agora. Pô, e o senhor nem me interrompeu, né? Não, tá ótimo. A gente está vendo que você assistiu e foi documentando aqui, escrevendo. Basicamente. Muito bem. Né? Eu simplesmente peguei, falei um pouco do contexto, aí do lado soviético, do lado dos americanos. Fui discorrendo sobre isso, que eu tava animando. Porque essa tarefa não é que nem aqueles documentários que é a voz do narrador, que fala muito sério assim, e deixa tudo mais chato, sabe? Muito bem. É que temos duas mãozinhas levantadas aqui. Desculpa. Você, pelo menos você gostou, né, Vitor? Você gostou do documentário, né? Gostei. Sim. Tem mais alguma coisa? Tem algum comentário? Vamos ver o que o Romeu aqui e a Valentina vão falar, né? Talvez queiram comentar algo sobre o que você escreveu. Desculpa, eu dei uma animada, professor. Tá, deixa aí, compartilhando. Vai, fala aí, Romeu. E a gente consegue perceber, né, que o Von Braun, ele estava com um projeto, ele queria desenvolver um projeto, fazer um monte de coisa, era só eles darem incentivo, a verba. Só que o governo dos Estados Unidos a União Soviética teve que lançar o Sputnik, depois teve que lançar o Gagarin, para os Estados Unidos perceberem que eles estavam muito atrás. E dá para a gente perceber que isso se aplica até hoje. No Brasil, a gente tem institutos militares excelentes, o IME, o ITA, engenheiros de altíssima qualidade, que infelizmente o Brasil falta investir nesse campo do desenvolvimento tecnológico. Também o caso ele foi julgado, né?
que na hora que perceberam, pô, a gente tá atrás da coisa espacial, chamaram o Von Braun, né? Tipo, o que que tá acontecendo aí? O cara simplesmente jogou a toalha e falou, olha aí, vocês não estão dando verba, né? Então não dá pra fazer nada. Não consigo fazer nada com pouca coisa, né? Aí quando deram a carta branca para ele, o cara começou a produzir e foi, né? Sim, sim. Muito bem. Fala, Valentina Vieira. Opa. Eu gostaria de saber, se não fosse atrasar, eu gostaria de apresentar o meu resumo sobre o documentário. Tá bom, obrigado. Uma voluntária aqui vai Tem alguma apresentar. dúvida, professor? Eu já posso parar? Pode parar, Vitor. Obrigado. Obrigado. Tá. Para aí. Então, a Valentina vai compartilhar o resumo delas. Sobre as duas primeiras partes. É claro que as duas próximas partes estarão na próxima circular, né, pessoal? Fiquem tranquilos, vocês vão ver a série toda. Tá dando para ver? Sim, estamos vendo, Valentina. Eu pedi para apresentar porque os trabalhos que a gente tem que resumir em documentários são os meus favoritos de fazer. Então, vou começar. Eu achei muito interessante os documentários, tanto a parte 1 quanto a parte 2, porque eles mostram, de fato, a realidade dos dois países na época, no pós-Segunda Guerra, e como todos os outros países do mundo se posicionaram a respeito do que estava acontecendo. Tanto é que me chocou muito quando os Estados Unidos, ele contratou um ex-major decretado pela SS nazista, né, protetora do Hitler, para ser um engenheiro americano. E com todas as evidências que ele mesmo escravizava os judeus nos campos de trabalho forçado para construir o V2, eles esconderam isso do povo porque eles sabiam que iria contra. Então, vai muito contra o que os Estados Unidos mostrou quando soldados americanos descobriram os campos de concentração ou de Auschwitz ou de outros lugares, como chamava? Enfim. Sobre Treblinka. Sim. Então, como eles divulgaram ao mundo, isso foi contra um pouco aos princípios morais americanos. E eu achei muito interessante também como foi a posição da União Soviética, porque eles imediatamente eles perceberam, né, eles eram aliados até o final da guerra e logo após a conquista, né, de Berlim, quando foi dividido, eles começaram essa corrida para ver quem ia pegar o V2 primeiro, e como a área estava sendo ocupada pelos americanos e depois ia ser ocupada pelos soviéticos, na divisão da Alemanha, os americanos tiveram que correr. Eu achei muito interessante essa parte, porque eu realmente não sabia que isso tinha acontecido, e me surpreendeu também a tecnologia que a Alemanha tinha no final da guerra e o potencial que eles tinham se eles não tivessem perdido a guerra na questão tecnológica, porque eles já tinham desenvolvido esse míssil balístico de alto alcance, né, o V2, e não sabia que a Alemanha estava tão, assim, vamos dizer, à frente na questão tecnológica. Deixa eu ver. Bom, e também me chocou porque a corrida armamentista entre a Alemanha, entre a União Soviética e os Estados Unidos não aconteceu só entre os dois, porque também tinha corrida entre a Marinha Americana e a equipe de Von Braun, porque o diretor, se eu não me engano, da Marinha, ele falou que o foguete, né, o satélite, tinha que ser um produto totalmente americano, e a gente está contratando, além de um alemão, um ex-nazista para estar fazendo isso. Então, eles receberam o contrato, né? Eles tinham prioridade. Então, foi uma corrida não só entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim os Estados Unidos, o Von Braun e a Marinha. Então, né, tanto é que quando aconteceu o lançamento do Júpiter C, do Von Braun, foi só um teste experimental, e se não tivesse sido, eles teriam alcançado o recorde quase um ano antes do Sputnik, quando ele foi lançado, e eu achei isso muito interessante, porque é uma coisa que ninguém fala. Bom, e também achei muito legal como o documentário mostrou a perspectiva dos dois países de uma forma igualitária, porque hoje em dia a gente vê a conquista da Lua, né, por Neil Armstrong, em 1969, muito maior do que todas as conquistas que a União Soviética fez, né, que até que eles mandaram o primeiro ser vivo para o espaço, e a gente não lembra muito disso, porque a gente apenas consome conteúdos com uma visão mais focada para os Estados Unidos. Então, a gente
não sabe muito o que aconteceu, né? Que a União Soviética, até tempos depois, né, fez o maior teste atômico com a Tsar Bomba de 20 megatons, e a gente não... 50. A gente não lembra disso porque isso não é mostrado para o mundo. E como o Von Braun também, ele utilizou a mídia ao seu favor, quando ele se inspirou no Walt Disney, em horário nobre, ele mostrou para os americanos que as fronteiras americanas eram além da Terra, né, eram no espaço, e isso vislumbrou as pessoas. E eu achei o documentário muito interessante, num contexto geral, até por todas as falhas, tanto que os soviéticos tiveram com a ambição de construir um foguete gigante, e como eles tiveram que reduzir ao Sputnik, minúsculo perto do foguete que eles tinham, e achei muito legal como isso foi articulado dentro dos documentários, com a diferença da perspectiva de um país e do outro nos cortes no geral. Muito bem, Valentina. Falou tudo. É isso daí. É ou não é, Alberto? Deixa eu só fazer um comentário em cima do que ela falou, por conta de uma das motivações que eu gostaria de mostrar nesse que vocês visto nesse documentário. São 3 pontos. O primeiro é o seguinte: quando se trata de países não têm amigos, né? Eles têm interesse. Então, assim, o certo e o errado, o ético e o não ético, meio que fica de segundo plano nessas horas. Você diz assim, Von Braun, ele foi um herói ou foi um tirano? Porque, afinal, usou de mão de obra escrava, né? Mas ele tinha liberdade para escolher ou não? Podia ser que ele fosse obrigado, assim como na Rússia também fizeram a mesma coisa, entendeu? Então, assim, são esses tipos de perguntas que é bom fazer esse tipo de reflexão, porque os próprios Estados Unidos, que condenava as ações contra os judeus, tudo era o mesmo que estava aceitando gente para trabalhar com artefato, né? Mas o que estava em jogo para ele, os americanos, estava em jogo a sobrevivência, porque se ele abrisse mão de Von Braun, em detrimento dos nazistas, e por causa da relação com os nazistas, eles perderiam a guerra espacial com os russos, entendeu? Então, assim, olha como é interessante essa briga, e é bom a gente estar atento, né? O segundo ponto é essa relação da parte histórica, como é bom a gente poder ver essas coisas, sempre todos os lados, né? Não só o teu lado, quanto o lado do outro, para que você não fique sempre fechado naquela tua visão e achar que você está certo. Olha o outro ponto, o contraponto. Olhar o outro ponto não quer dizer que você esteja concordando com ele, você apenas está dando a ele a oportunidade de ver de uma outra forma, né? E o terceiro e a última, que eu julgo mais importante, é o seguinte: eu não sei se vocês perceberam, mas só foram 2 homens que determinaram o futuro da humanidade sobre esse aspecto, né? Hoje em dia, a humanidade está transformada por conta de 2 homens, né? Então, assim, o poder que é o conhecimento, para você ter uma ideia. Então, hoje em dia está disseminado, tecnologia depende de foguete. Foguete é uma rotina hoje em dia para lançar, mas teve que passar pela mão de 2 homens, né? E não tiveram a oportunidade de escolher e fazer aquilo que eles queriam. Eles eram obrigados a fazer. A sorte que faziam diante do sonho que eles queriam, que era de mandar para o espaço, de conhecer o espaço, etc. Mas é só para você ter uma noçãozinha de como é que é a vida real lá fora, né? Mas é isso aí. Mas parabéns pela sua análise, muito boa. Sim, sem Muito dúvida obrigada. nenhuma. Obrigado, Valentina. Maria, já pedi a chamada aí, pessoal. O pessoal já está escrevendo o nominho aí, registrando a presença aí, tá? Estamos terminando aqui. Uma mãozinha levantada da Maria Flor Dutra. Quer comentar alguma coisa, Maria Flor Dutra? Só sobre o que o professor Alberto Alves falou, sobre que muitas vezes os cientistas eram obrigados a fazer alguma coisa e não defendendo os Estados Unidos, e realmente muitas vezes eles não puderam agir da forma que eles queriam. Principalmente Sergei Korolev, não sei falar direito o nome dele. Agora, no documentário, a visão que eu tive sobre o Wernher von Braun foi assim, ele estava disposto a passar por tudo, por cima de qualquer um. E eu acho que ele não foi obrigado, acho que ele quis. Inclusive, foi revelado que ele mesmo escolhia os escravos dele, os escravos para trabalhar nos foguetes dele. E então, assim, eu tenho uma visão muito ruim dele agora. E eu acho que ele é uma pessoa que estava disposta a fazer qualquer coisa e de qualquer caráter para atingir o objetivo dele.
Sim, só um comentário, Maria Flor. Eu acho que ficou claro para mim que o objetivo dos dois não era, no fundo, criar mísseis intercontinentais, né? Eles tiveram que fazer isso em função da época em que eles viveram e pelas pressões que eram exercidas sobre eles. Mas, no fundo, o que os dois queriam era colocar algum artefato em órbita da Terra, um primeiro que o outro, inclusive, né? O sonho deles é, não, vamos... é para colocar uma ogiva de 5 toneladas? Não, tudo bem, então a gente vai ter que colocar 4 motores aqui, oba! Agora a gente vai ter energia para depois, se quiser, colocar um objeto em órbita da Terra, passando em cima dos americanos, fotografando todos os americanos. Olha que legal, né? Espero que funcione. Foi o que o presidente, né, Russo falou para ele, né? E o Von Braun também, né? No fundo, ele não queria construir um míssil para matar ninguém, né? Circunstâncias foram levadas eles a fazerem coisas horrorosas, obviamente, né? Mas o objetivo deles era conquistar o espaço, né? Fala, Pedro, por favor. Não, Canalha, rapidinho, só para Tá. Maria falou. Só não se esqueça que esse documentário ele era um documentário britânico. Então, os britânicos eles tiveram um papel muito coadjuvante. Então, eles fazem uma crítica muito grande contra os Estados Unidos também. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas você tem que observar que a visão que se tinha na época da obra escrava era algo comum, e eles tinham, os judeus, eles enxergavam como fossem bandidos e criminosos. Então, a visão que você tem hoje é totalmente diferente da visão que se tinha naquela época, entendeu? Então, você fica atento a essas coisas. Porque na cabeça dele, ele estava lidando com criminosos e bandidos, então escolhe aqueles ali o melhor e manda. Tá certo isso? É óbvio que não. Mas, no contexto deles, isso fazia sentido de alguma maneira lá, entendeu? Okay. Não é certo ou errado, é só isso. Professor, Pedro, por favor, levantou o bracinho rapidinho. Eu só queria fazer uma adição que esse Wernher von Braun, se eu não me engano, ele era aquele que entregou a medalha pro cara do filme Do Céu de Outubro. No entregou filme para o Romeu Chaves. Ele entregou para o Romeu Chaves aqui, né, Romeu? E aí, na hora que eu estava assistindo o documentário, eu fiquei com esse... Ele que entregou a medalha. Eu acho que ele cumprimentou. Você não alguma isso. coisa assim. O cumprimento e ele nem percebe, é verdade. Bem lembrado. E aí, na hora que eu estava assistindo o documentário... Na hora que eu estava assistindo o documentário, eu fiquei com um negócio na cabeça e falei, eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro. Aí depois, refletindo, eu lembrei que era do Céu de Outubro que a gente tinha assistido. Eu gostaria de ter comentado. Né? Tudo conectado. Tudo pensado, tudo pensado. Peraí, obrigado, Romeu. Quer dizer, Romeu, espera um pouquinho, Romeu. Tem um detalhe do filme lá, do Céu de Outubro, que eu tenho certeza que vocês não entenderam. Entendeu? Tem uma cena em que o gêniozinho lá da equipe, né, diz que eles precisam álcool puro. Eles têm que fazer aquela massa na panela, né, cozinhar lá o propelente deles, mas eles precisam álcool puro. Né? E aí, onde que a gente vai encontrar álcool puro? E aí um dos rapazes fala, eu sei onde encontrar álcool puro. E aí a cena seguinte é eles saindo de uma cabana no meio do mato à noite com um pouco de álcool puro. Porque na época havia nos Estados Unidos uma lei chamada Lei Seca. Seca significava ninguém podia fabricar ou consumir álcool, entendeu? De nenhuma maneira. Beber, né? Mas, claro, se tem uma lei seca, vai ter alguém fazendo o uísque, etc., né? E vendendo clandestinamente, e para isso eles têm que usar álcool. Né? Então, os 4 foram lá num alambique escondido para conseguir um pouco de álcool à noite. Por causa da lei seca, não se conseguia álcool, exceto com os traficantes de bebidas, vamos dizer assim. Tá bom? Fala, Romeu.
E também lembrando que na física não existe referencial absoluto. Assim como em qualquer história que alguém conte, sempre vai ter algum detalhe que a pessoa vai exaltar e algum detalhe que a pessoa vai esconder. No caso, se você pedir para alguém lá dos Estados Unidos contar a história da corrida espacial, vai contar de um jeito. Se você pedir para alguém que vive na Rússia contar a história da corrida espacial, vai contar de outro jeito. Então, assim como na física não existe referencial absoluto, na hora de contar uma história também não existe nenhuma referência absoluta. Então, sempre vai ter um detalhe que a pessoa não vai contar, um detalhe que a pessoa vai exaltar mais. Sempre tem um ponto. Canali, eu vou inclusive sugerir um outro de corrida espacial. Depois eu vou te passar o link, você vai passar para depois. Mas é muito interessante, vai de encontro com o que ele está falando aí. Pode deixar. Certo. Muito legal. Sim. Viu, Romeu? Só um comentário aqui, peraí. Se você quiser medir a posição de um elétron, o fóton que bate no elétron e volta para você medir a posição do elétron, quando bateu nele, já mudou o lugar dele. Aí, quando você recebe a informação, o elétron não está mais lá naquele lugar, né? Existe um princípio na física, o princípio da incerteza. Você não consegue medir a posição e a velocidade de uma partícula muito pequena, porque quando você recebe a informação que chegou a você mudou a posição ou a velocidade do objeto, né? Porque é muito pequenininho. E aí, Romeu, a situação do jornalista, né? Ou do historiador. É impossível, né? Ele escrever algo tal como se ele fosse uma máquina e que só pegasse os dados e colocasse ali. É meio impossível, é o que eu estava falando, entendeu? Ele sempre vai incluir alguma coisa da vida dele, da cultura dele, entendeu? Por mais que não, eu vou ser absolutamente imparcial. Impossível, né? Entendeu? Então, sempre tem a componente pessoal de quem fez o documentário, etc, etc, etc. Nenhuma mãozinha levantada, mas 21h52 e a gente tem que parar. Ok, pessoal? Todo mundo. Ok? Encerrando aqui. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, todo mundo. Depois eu mando ali essa circular aí para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Nada. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite, professor. Bom jantar para vocês. Eu vou o meu às 10 da noite aqui também no hotel. Fecha às 10 horas da noite. Daqui 8 minutos. Tchau, Raíssa. Tchau, todo mundo. Raíra. Tchau. Tchau, professor. Oi. Eu gostaria de saber se o senhor recebeu o meu e-mail da justificativa da minha falta da aula passada, que assim, quando eu entrei na reunião, eu fiquei sabendo que o meu amigo já tinha me informado, já tinha feito a chamada. Aí, como eu entrei com atraso, eu enviei para o senhor, mas eu não tive nenhuma resposta. Semana passada eu estive viajando, essa semana aqui estou no evento, tenho alguns e-mails aí parados para responder, sempre respondo, entendeu? Recebi, etc, etc, tá? Uma falta ou outra não perde bolsa, não se desvincula no programa. Falta sucessiva, sim, te elimina do programa, tá bom? Tá aí hoje, presente, parabéns. Né? Tá? É porque eu atrasei uns 20 minutinhos na chamada por conta que... Acontece, mas vai acontecer todo dia. Tá ok, fica tranquilo. Tá bom? Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite, boa noite. Roberto, tem que sair, tá? Tranquilo, canal, tranquilo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Alguém quer perguntar um negocinho mais? O professor, agora... Pergunta rapidinho. Algo que não está relacionado com a reunião, que é essa blusa que o senhor está usando da UBA está disponível lá no site? Essa blusa? Não, está escrito 2018 aqui, ó, 2018. Ó. Eu tenho uma dessa, só que esse ano, que é de 2019.
eu não achei na Mobipoli desse ano. Ah, tá certo. Nossa, aqui é tabelinha. Tá bom. É um modelo muito bonito. Só isso. Tchau, Tayla. Quer falar alguma coisa? Tá bom, obrigado. Acho que não. Tchau, todo mundo. Aconteceu Tayla. tanta coisa. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Até a próxima reunião. Boa noite. Tchau, Alberto. Boa noite, Alberto. Tchau, Cunado. Depois eu vejo lá, Alberto, a lista que você fez. Eu não tive tempo ainda, tá? Tranquilo. Tá ok. Tchau. Tchau, valeu.